Minha cunhada vinha à minha casa todos os dias para deixar seu filho de 4 meses. Então, eu a chamei e disse: quero deixar claro que este não é o nosso filho, pois o nosso ainda não nasceu. Embora mais tarde eu seja uma dona de casa casada há 10 anos sem filhos, meu marido Ricardo é um trabalhador de escritório comum e eu trabalho em casa durante o dia. Ultimamente, tenho tido problemas com minha cunhada Lohane e seu marido Félix, deixando o filho comigo todos os dias. Um dia, Félix veio repentinamente à nossa casa e disse que precisava que eu cuidasse da criança, pois Lohane ainda estava cansada do parto. Lohane se sentia mais confortável deixando o bebê comigo, e o bebê tinha apenas 4 meses, o que me deixava desconfortável por não ter experiência em cuidar de crianças. Meu sogro está doente, e minha sogra está cuidando dele. Entendo que seja difícil deixar o bebê com eles. Por favor, só por hoje, suplicou Félix. Aceitamos, mas foi um erro grave. Desde então, ele começou a ir à nossa casa todos os dias para deixar a criança, trazendo-a quando meu marido saía para o trabalho. Por favor, cuide dela por mim, dizia Félix ao abrir a porta. Esses dias se passaram por um tempo, até que uma noite Ricardo perdeu a paciência e disse com raiva: não aguento mais isso, dia após dia. O que minha irmã está pensando? Ricardo raramente se irritava, mas sua irritação com a irmã parecia estar crescendo. Não suporto mais. Vou ligar para ela. Espera, Ricardo, vou tentar chamá-la. Sou eu quem está cuidando da criança. Além disso, dependendo do motivo, pode ser mais fácil para nós, mulheres, conversarmos entre nós. Então, decidi ligar para minha cunhada. Oi, Suzane, quanto tempo? Ela atendeu o telefone como se nada estivesse errado. Me irritei um pouco com sua atitude. Você tem deixado sua filha comigo todos os dias ultimamente, certo? Sei que você tem muito trabalho para cuidar dela, mas eu também estou trabalhando e já tive o bastante. Lohane parecia confusa. Ele tem apenas 4 meses, certo? Seus próprios pais deveriam cuidar dele, respondi. Então, Lohane disse algo surpreendente. Bem, Suzane, não entendo o que você quer dizer. Tenho deixado minha filha com você? Isso é verdade? Félix o traz aqui todas as manhãs. Suzane, a minha criança nem mesmo nasceu ainda. O quê? Isso não pode ser verdade. Ainda estou grávida, Suzane. O que significa isso? De quem é a criança que ele traz todos os dias? Lohane e eu estávamos perplexas. Não estou entendendo o que está acontecendo, eu disse. Então, Lohane disse: Suzane, posso ir à sua casa agora? Tenho algo para contar. Será um pouco difícil ir cedo amanhã de manhã, já que nossa casa fica a uns 40 minutos da sua. Certamente seria difícil para uma mulher grávida ficar presa no trânsito matinal, não é? Mas acho que também seria desconfortável para mim passar a noite, não é? Não se preocupe com isso. Tire seu tempo e cuide de você, ok? Eu disse. Entendido. Muito obrigada. Estarei aí em breve. Assim que Lohane chegou à nossa casa, uma discussão começou entre nós 3. Foi então que ela nos contou uma notícia chocante. As histórias que ela contou deram uma ideia de por que Félix deixaria uma criança conosco e a quem exatamente a criança pertencia. A razão por trás do comportamento anormal de Félix e a quem pertence essa criança seria revelada no próximo dia. Na manhã seguinte, Félix veio como esperado. Bom dia, Suzane. Por favor, cuide dela hoje também. Félix sorria como se fosse algo natural que ela fosse cuidada. Então, perguntei rapidamente. Rei Félix, de quem é essa criança que você traz todos os dias? É minha e de Lohane, é claro, ele tentou me deixar com a criança sem nenhuma vergonha. Foi então que Lohane apareceu. Ei, nossa filha ainda está na minha barriga, certo? Félix ficou surpreso, quase caindo. Por que você está aqui? Suzane me ligou dizendo que você tem deixado nossa filha com ela, mas você deveria estar em uma viagem de negócios fora da cidade, e nossa filha nem mesmo nasceu ainda.
Pode me explicar o que está acontecendo para que eu possa entender corretamente? Félix começou a ficar ansioso enquanto segurava o bebê. Ouvimos a história de Lohane do dia anterior e observamos a situação de lado com calma. Explique-se agora, disse Lohane. Lohane, você vai machucar o bebê, então por favor, não fique muito brava, foi o que ele disse, mas definitivamente é mais difícil manter a calma nessa situação. Bem, na verdade, é a filha de um amigo meu, e ele me pediu para cuidar dela, disse Félix. Ele não conseguia falar muito bem, e eu podia ver que ele estava muito aflito. Está bem, digamos que ela seja filha do seu amigo, mas por que exatamente você está aqui agora? Você saiu de casa dizendo que estaria fora da cidade por um mês em uma viagem de negócios, lembra? Depois de ouvir Lohane dizer isso, pude ver o suor escorrendo pelo rosto de Félix. Depois de tudo isso, ainda não quer ser honesto comigo, certo? Não precisa mais agir como tolo, já sei de tudo. Você está tendo um caso, não é? E essa menina ali é sua, certo? Tenho a sensação de que você está agindo estranhamente há algum tempo, justo antes de descobrirmos que eu estava grávida. Então, quando ouvi que você ia fazer uma viagem de negócios fora da cidade, decidi contratar um investigador privado. Parecia que Félix começava a entrar em pânico depois de ouvir o que Lohane disse, e então Lohane mostrou a Félix algumas fotos. Pelo que vejo, você tem ido à casa da sua amante e também à clínica de maternidade com ela. Você não estava em uma viagem de negócios, mas, na verdade, apenas visitando sua amante. Não tenho palavras. Isso foi uma prova do caso de Félix e mostrou exatamente quem era a mãe daquela menina. Me desculpe, Lohane. Desculpe, mas você acha que esse é um problema que pode ser resolvido apenas pedindo desculpas? Ter um caso enquanto estou grávida é absolutamente inaceitável. Estamos nos divorciando. Espere um momento, você não vai ouvir minha versão da história? Não tenho nenhuma intenção de ouvir você de qualquer maneira. Não apareça na nossa frente nunca mais. Nem mesmo quero falar com você, e não pretendo deixar você conhecer meu filho. Prepare-se para o que acontecerá da próxima vez que mostrar seu rosto. Depois disso, ela fechou a porta em sua cara, conforme planejado, e logo se divorciaram. Não vou pedir nenhum acordo. Já escolhi uma creche e estou em negociações para voltar ao trabalho, então farei o melhor que puder como mãe solteira, disse Lohane. Ela tinha uma forte determinação, então Ricardo e eu decidimos apoiar sua decisão. Lohane ganha bastante dinheiro, então não precisa do dinheiro do acordo. Em vez disso, ela simplesmente queria se separar rapidamente. 6 meses depois, Lohane conseguiu dar à luz um bebê saudável e ambos estão bem. Ontem, na verdade, Félix veio à nossa casa depois de muito tempo. Que assunto você tem conosco quando não temos mais nenhum relacionamento contigo? Depois de ouvir isso de Ricardo, Félix ficou um pouco nervoso. Lohane e o bebê estão bem? Sim, ela deu à luz recentemente, e ambos estão bem. Lohane se tornou muito forte e independente desde então. Ela está se virando sozinha com o trabalho e a criação do bebê. Ricardo contou a Félix sobre a vida de Lohane. Você, de todas as pessoas, está interessado em saber como estão agora? Se você não tivesse arruinado tudo desde o início, eu ficaria feliz em ver como vocês 3 estariam vivendo felizes. Eu sei, ele ficou completamente em silêncio depois disso e depois tentou falar. Na verdade, só queria ver a Lohane. Ela disse que nunca deixaria você ver o bebê quando se divorciassem, lembra? Perguntou Ricardo. Eu sei, mas quero vê-los. Você poderia, por favor? Ambos estamos do lado da Lohane e não temos a intenção de apoiar alguém que a traiu. Estou totalmente ciente disso, e é por isso que estou aqui implorando. Por que de repente você quis vê-los? Ricardo perguntou a Félix. Pensei em contar a Lohane o que aconteceu, mas ela estava muito decidida sobre isso. Enquanto refletíamos sobre o que fazer, Félix continuou a falar e foi honestamente bastante surpreendente.
Suzane, Ricardo, estou suplicando. Quero começar de novo com a Lohane. Não é possível? E quanto a esse bebê com sua amante? Bem, na verdade, o bebê que pedi para você cuidar várias vezes não era realmente meu. O que isso significa? Sua amante também teve um caso com outra pessoa? Um dia, minha amante me disse: esse menino, na verdade, não é seu. Vou morar com o verdadeiro pai, então você pode ir embora. E então ele me dispensou. Eu a ajudei muito na criação, então fiquei chocado. Já encerrei as coisas com ela de maneira apropriada. Agora não há mais nada entre ela e eu. Não, esse não é o problema, eu disse. Suzane, não diga isso assim. Eu também me arrependo do que fiz. Você machucou minha irmã e agora está apenas pagando por isso. Se você tem ou não arrependimentos, é algo que você fez sozinho. Vá para casa. Não há nada que possamos fazer por você, disse meu marido. Ele disse isso com muita firmeza, então provavelmente Félix não voltaria mais. Meu marido e eu pensamos assim, mas ele voltou alguns dias depois. Lohane veio com seu filho para passar um tempo, e não sei se foi um bom ou mau momento, mas Félix apareceu novamente. Já chega com isso. Lohane e eu corremos para ver o que estava acontecendo quando ouvimos Ricardo gritar da porta principal. Ricardo acabará de voltar para a casa do trabalho e acho que se deparou com Félix na porta. Você veio de novo? Eu perguntei. Félix murmurou com os olhos cheios de lágrimas, se aproximando de Lohane, que estava sozinha com seu filho. Eu realmente quero ver vocês. Não me foi permitido vê-los porque Ricardo me impediu outro dia, mas reuni coragem para voltar hoje. Então, Félix se ajoelhou e começou a se desculpar com Lohane. Ela apenas o olhava friamente, sem dizer nada, enquanto ele estava de joelhos. Ricardo estava tentando fazer Félix se levantar para poder expulsá-lo. Você e minha irmã terminaram. Precisa aceitar isso de uma vez por todas. Apesar de dizer isso, Félix continuava se desculpando com Lohane. Lohane não se moveu 1 centímetro e simplesmente o olhava. Esse é meu filho, Félix disse, afastando a mão de Ricardo e olhando para Lohane. Em seguida, tentou alcançar suavemente seu filho, mas Lohane afastou a mão com um golpe. Ele é meu filho. Ele é tão fofo, não chora nem à noite. Até a professora da creche o elogia por ser um menino tão bom. Mesmo quando cuido dele, ele está sempre sorrindo. Mas Suzane, quando ele crescer, talvez fique um pouco travesso e difícil de lidar, Félix tentou argumentar. Está tudo bem, porque ele é tão fofo. Lohane e eu ríamos enquanto falávamos sobre isso, vendo nosso sobrinho angelical adormecer. Esquecemos completamente da existência de Félix. Se é um menino, ele precisará de um pai. Félix tentou interromper a conversa novamente. O que você realmente acha disso? Félix insistiu. Pessoalmente, não acho que ele precise agora. Está sendo mimado o tempo todo pelo meu irmão. Meu sobrinho é tão fofo. Posso mimá-lo o quanto quiser, disse Rodrigo. Suzane, por favor, seja rigorosa com ele, ok? Félix disse. No entanto, as palavras de Félix foram sufocadas pela conversa. Mesmo assim, ele não desistiu e continuou falando. Não, ele definitivamente precisará de um pai a partir de agora. Sim, talvez ele precise algum dia no futuro, mas não será você. Lohane ainda é muito jovem, então terá muitas oportunidades de conhecer alguém legal, Rodrigo disse. Exatamente, mas o verdadeiro pai dele está aqui agora. Eu sou o verdadeiro pai. Ele é meu filho, apenas meu filho. Não tem pai, Lohane disse. O que você está dizendo? Se é seu filho, então também é meu. Não, ele não tem pai. Não tenho intenção de aceitá-lo como pai depois que você nos traiu. Félix foi abalado pelas palavras fortes de Lohane, mas não desistiu e disse: Ei, não podemos começar de novo? Absolutamente não, ela respondeu sem hesitar. Desculpe Suzane e Ricardo por incomodá-los novamente. Não se preocupe com isso, dissemos a ela. Então, esta não é a primeira vez que você vem aqui, certo?
Sim, é verdade. Causando problemas para meu irmão e Suzane. Melhor deixarmos as coisas claras. Apresentarei uma ação de pensão alimentícia contra você, disse Lohane. Mas você disse que não precisava de pensão alimentícia. Sim, disse que não precisava. Mesmo sem isso, eu poderia viver muito bem, e não queria nada que ainda me conectasse a você. Mas lembra do que eu disse antes, certo? O que você disse? Disse que você se preparasse, lembra? Agora que mencionou, lembro, disse Félix. Agora vou garantir minha pensão alimentícia e também a pensão para a criança. Se achou que poderia recomeçar comigo, estava completamente enganado. Precisa entender em que posição está. Espera um minuto, na verdade estou desempregado agora. Aposto que você está dizendo que quer ver seu filho e recomeçar comigo porque estou ganhando dinheiro. Isso não é verdade, por favor, acredite em mim. Eu realmente quero recomeçar contigo. Vou cuidar disso adequadamente e encontrar um emprego, então, por favor, considere. É uma pena que eu nunca possa aceitar isso, mesmo que fosse o caso. Você está fazendo as coisas fora de ordem, entende? Eu poderia entender se você viesse me ver depois de arrumar um emprego e se sustentar. Além disso, alguém que te trai uma vez vai fazer de novo. Não posso confiar em você de jeito nenhum. Não há como. Então, como sua ex-esposa, pensei em te mostrar um último ato de misericórdia. O que isso significa? Se eu pedir pensão alimentícia e pensão para a criança, você terá que trabalhar, certo? Terá que conseguir um emprego, não é verdade? E a propósito, a pensão alimentícia será uma quantia considerável. Então, prepare-se. Além disso, acho que não vou mais falar contigo, porque meu advogado entrará em contato contigo no futuro. Não diga algo assim, Lohane. Bom, foi você quem cometeu o erro de mentir e trair sua esposa enquanto ela estava grávida. Se quiser se arrepender, arrependa-se por suas ações passadas e nunca mais incomode meu irmão e Suzane. As palavras duras de Lohane dominaram não apenas Félix, mas também meu esposo, Ricardo. Realmente, você se fortaleceu, não é, irmã? Ricardo parecia muito impressionado enquanto falava com Lohane. Claro, uma mãe solteira precisa ser forte para criar e proteger seu próprio filho. Ela sorriu enquanto dizia isso. Desde então, Félix conversou com o advogado de Lohane e concordou em pagar a pensão alimentícia e a pensão para a criança. Ela disse que solicitou um valor maior que o normal, mas ele aparentemente concordou imediatamente. Félix começou a procurar emprego e agora trabalha desde a manhã até a noite, mesmo meio período nas noites de folga. Ele espera que um dia Lohane mude de ideia e lhe dê uma segunda chance, embora não haja como ela fazer isso. Este homem sempre teve manias estranhas, foi o que Lohane disse, e ela apenas riu. Meu sobrinho está crescendo um pouco a cada dia, e vê-lo me faz querer ter um filho também. Félix tentou egoisticamente superar a situação muitas vezes, mas não conseguiu chegar a Lohane e acabou perdendo tudo o que era importante para ele. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da mulher que teve seu carro batido de propósito pela sua sogra invejosa, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!